Ó, acordamos cedo hoje, já fiz tudo que eu tinha que fazer, já fui pra academia, cheguei aqui no escritório agora, ó, 8h50 da manhã. E hoje a gente vai passar o dia ali, parte do dia com o Stefferson, líder de operações nossos, dentro do quadro, por dentro da operação da Take-It. E fim do dia hoje temos reunião geral da empresa toda, vocês vão poder acompanhar um pouco. A gente vai criar uma metodologia Stefferson de retenção. Isso aí, para quem não sabe, ele é ex-militar, né? Então, assim. O Stefferson tá ali, ó, participando da dele ali. Então, ele terminando a dele lá, a gente pega para gravar com ele, ó. Deve estar trabalhando, né? Produzindo. É bom que ele faça isso um pouco ali, tá cuidando dos clientes ali. Ah, mas vai, fala lá então, Stefferson, qual era essa reunião aí que vocês... Faz um cafezinho aqui pra você. Então, tava na dele ali, a gente faz a dele como pessoal de tecnologia para pegar os problemas prioritários que a gente vê que está impactando mais a operação do cliente e resolver durante o decorrer do dia, né? Então, dele ele nos fala, no caso, todo dia, então vocês têm essa agenda logo de manhã? Todo dia de manhã. A gente pega os problemas que foram relatados pelos clientes no suporte, na implantação ou no time de sucesso do dia anterior. E aí no dia seguinte a gente já faz de manhã cedinho. A primeira coisa que a gente faz é ter essa reunião ali. E a gente entrega ali os problemas, esse impacta mais e tal, define a prioridade. E o time de tecnologia parte para fazer essas correções, esses ajustes durante o decorrer do dia, atualizar no sistema o mais rápido possível ali que der. Boa. Uma coisa que a gente sempre fala que é legal, o Stefferson aí, pra quem não sabe, ele é ex-militar, né? Então, assim... Operações especiais! Nunca serão! Jamais serão! Nunca! Jamais! Nunca! O bicho é rígido e o bicho é firme. E todo mundo aqui sabe também como é que é o perfil de programador. Então, quando esse cara aqui entra em cena, bicho, a peteca não cai não. O problema é resolvido na hora, senão... Geralmente, pessoal, eu tenho essa fama aí, eu não sei. Eu ajo normal, mas eu ajo normal cobrando os caras. Porque as coisas têm que ser feitas, né, cara? A gente sempre foi, desde o começo da Take-It, a gente sempre acompanhou muito cliente e tal. A gente sabe que uma coisinha ali no sistema que der errado acaba com um almoço de um restaurante, acaba com o faturamento do cara do almoço. Então, eu justamente acabei depois vindo para essa área de pós-venda como um todo assim, acho que por conta dessa minha indignação e preocupação com a operação do cliente. Qualquer coisinha que acontece que eu vejo que vai acabar com o cara ali, eu pulo lá na mesa deles lá e a gente resolve. Sim, o cara mais empático aqui da empresa. Aí. Não, mas tá certo, isso aí é exemplo. Tá na parede ali, né? Garantir que quem serve seja sempre bem servido. Exatamente, isso aí. Cara, e te conhecendo, eu sei que você tá agoniado, né? Isso aqui é bastidor do mundo real de uma empresa com pessoas reais. E esse cara aqui é muito fumante, por isso que ele pegou o café. Na verdade, eu dei o cafezinho dele. Eu vou te prender, não. Pode ir lá fumar seu cigarro lá. Na verdade, eu vou te acompanhar lá, a gente continua gravando aí. Rapidinho. E te conhecendo. O Stefferson tá na Take-It desde final de 2020, não é? Começo de 2021 ali. Primeiros meses de 2021. E aí, a gente tava na pandemia, né? Então teve ali a segunda onda. E eu acho que em algum momento essa segunda onda afrouxou e aí a gente voltou a visitar. Na verdade, a gente começou, que a Take-It estava de fato tendo cliente. Um ano ali de empresa praticamente para ter cliente. A visitar a operação. E aí a gente foi no Quintal Parrilha. Que a gente passou umas 5 horas lá para aprender como é que mexia naquelas impressoras. Meu Deus do céu. Engraçado. Eu entrei na Take-It basicamente para montar cardápio, para ajudar os caras a começar a usar ali, mas eu nunca tinha instalado a impressora na vida. Eu fiz um curso técnico de rede, então eu tinha um conhecimento, trabalhei em provedor de internet, mas eu nunca tinha instalado impressora térmica, né, de restaurante e tal. E a gente foi no Quintal Parrilha e o Miguel falou aí, ó, tem que fazer funcionar agora aí. Aí eu entrei, a gente abriu o YouTube, aprendeu na hora ali, foi fazendo, a gente fez funcionar. 4 horas, não, mas... Talvez corte essa parte, mas o produto também era bem difícil. Mas... não, nosso produto da época era muito ruim, né? Mas é evolução contínua, né? Não, assim, mas... eu fui aprendendo ali na hora e a gente fez funcionar. A gente saiu de lá com a operação funcionando. Então, a gente chegou, acho que por volta das 9, na hora do almoço estava funcionando. Demorou isso tudo, não. Não, na verdade demorou no Maria Merengue, que de lá a gente foi lá pra Colina de Laranjeiras, atravessou o Espírito Santo inteiro. Isso aí, a gente deixou que tava a parrilha funcionando, agora vamos lá no Maria Merengue. Aí almoçou, a gente foi pro Maria Merengue,
A Maria Merengue também teve uns problemas de rede lá. E aí eu já tinha aprendido um pouco já no Quintal Parrilha, então no Maria Merengue eu já fui mais preparado ainda de certa forma. A gente também resolveu, também deixou funcionando. E foi isso, na época eu tinha parado de fumar, mas foi um dia tão... Verdade, você tava há 14 dias, 12 dias sem fumar. 14 dias sem fumar. E aí, cara, no Maria Merengue, o que eu lembro? Que eu acho que foi o primeiro cliente nosso que tinha 2 computadores simultâneos em andares diferentes, com impressoras ligadas em computadores diferentes, que até hoje segue sendo a gambiarra quando os restaurantes fazem isso, né? O ideal é ter um computador que gerencia as impressoras, né? E não 2. O ideal é esse, é ter um computador. O ideal é ter todas as impressoras sempre em rede, né? Porque quando tá em rede, eu consigo mandar a ordem de impressão de qualquer computador para ela. Lá no Maria Merengue tinha rede USB em 2 computadores diferentes, aí eram redes diferentes. E eram andares diferentes, a gente ia ficar subindo e descendo escada para fazer teste. A gente mexeu bastante para fazer funcionar, mas funcionou. A gente, no fim das contas, a gente sempre faz funcionar, sempre dá certo. Então, boa. Deu certo, a gente deixou. Rapaz, tem cliente até hoje. Não, os dois são clientes até hoje. 2021 tanto até o Quintal. O Quintal já almoçou hoje no Tero lá, né? Então, o Tero é do grupo do Quintal, do Ivan. E Maria Merengue é um dos clientes mais antigos nossos, deve ser um dos 20 primeiros ali, 25 primeiros. O Quintal também acaba sendo, né? Sim, é bem legal. Isso você veio para Tecton ali na pandemia, né? No final das contas ali, né? Não tava naquele... Na parte que a gente tava enclausurado ali e tudo mais, né? Então já tava tendo alguma flexibilização. Mas a gente já se conhece há muito tempo. Conta aí. Então, a gente estudou junto, a gente estudou boa parte do ensino fundamental. O Miguel passou por isso. O Miguel sempre foi CDF na sala, sempre foi o crânio ali da sala. A gente colava muito dele. Ele era da galerinha, um pouco da bagunça ali, mas ele era mais estudioso do que o resto. E aí aquela máxima que a gente ouve na escola de que os nerds da sala vão ser nossos chefes se tornou verdade. E eu estou aqui hoje. Mas é muito bom trabalhar com um amigo, assim, com alguém antigo. E é muito bom ter feito a Tekit dar certo do jeito que deu. Eu participei muito, eu dediquei muito, né? E quando é algum conhecido assim, acho que a gente, pelo menos pra mim, eu acabei me dedicando mais. Antes da Tekit, eu tinha um pensamento assim, eu sempre fui CLT, trabalhei de tudo quanto é coisa. Trabalhei de muita coisa diferente. E aí, as outras empresas que eu vim, eu também fiz muita coisa nelas, né? Eu trabalhei na Embalarte por 7 anos. E aí tive várias oportunidades diferentes lá dentro também. Cheguei a trocar de setores várias vezes e ir para cargos melhores, funções melhores, com remuneração maior e tal. Mas quando eu vim para a Tekit, eu ainda tinha uma cabeça assim de CLT. O Miguel e a Tekit me mudou muito isso, de estar comprometido com o resultado da empresa. Antigamente a gente era aquele negócio, né? Bate o ponto e quer que a empresa pega fogo quando você vira as costas. Isso mudou muito. Mudou muito. Então, vim para a Tekit, a gente se conheceu conheceu fundamental. Eu já tinha trabalhado com eventos de jogos e tal, então eu conhecia... e aí o Miguel estava precisando de alguém que mexesse com Windows, que resolvesse problema no computador de cliente, que fizesse as coisas funcionarem. E aí eu vim para ocupar esse espaço, acabei me tornando aí hoje um supervisor de pós-vendas. Eu participo dos 3 times que a gente tem de pós-vendas ali, que é o onboarding, o onboarding, suporte e sucesso. Só explicando, né? O onboarding ali é o time responsável por implementar o sistema ali no restaurante. Suporte é aquela galera que faz as ajudas mais do dia a dia, que são ajudas emergenciais, quando o pessoal sempre chama no chat ou ali no WhatsApp. E o sucesso são as pessoas que são gerentes de conta. Então, dependendo do plano do restaurante, ele tem um gerente de conta ali dedicado. Então, que é uma equipe ali também que está sob supervisão do Stefferson. São quantas pessoas mais ou menos hoje você supervisiona aí, se você for pegar todo mundo abaixo de você? Dá uns, acho que passa de uns 40, deve virar uns 50 ali talvez. Tem uns 15 tem hoje uns 12 deixa eu consertar. Acho que se pegar hoje todo mundo que está em pós-vendas, acho que na implantação tem uns 15, no suporte tem uns 12, no sucesso tem mais uns 10 ali. 12, 15, 10. 25, 37. Tá quase uns 40 pessoas. Quase uns 40. Beira 40 ali. Total.
E aí eu acompanho... Faltou muita aula de Orlandinha, bicho. E aí eu acompanho esses times de pós-vendas, então cheguei a uma época, eu fiz tudo, né? Eu fui um herói dos suportes lá, eu cheguei a ser o Deadpool, atendi bastante lá como Deadpool. Eu fiz implantação de cliente, eu vou muito em cliente presencial, gosto muito de presencial, fiz implantações presenciais, fiz implantações remotas, visitei os clientes, aí acompanhei as maiores contas da Take-It. Você foi lá em Aracruz agora, domingo ali, ajudar um cliente? Domingo agora eu fui lá em Aracruz. Tem um cliente que estava pedindo socorro lá, a implantação não estava indo muito bem com eles. Aí ele falou, ele falou assim, vocês só vão entender se vocês vierem aqui. Aí eu falei, então tá bom, beleza, domingo eu vou estar de bobeira, eu vou lá. Aí peguei a moto, fui lá domingo, aí passei o dia com eles lá, peguei vários pontos que realmente é um pesca e pague, é um modelo diferente do que a gente atende de restaurante e tal. Mas eu também fiz dar certo, também consegui conversar com eles, fazer alguns ajustes. Obviamente, nem tudo o sistema vai se adaptar à operação do cliente. Às vezes o cliente precisa adaptar um pouco a operação dele ao nosso sistema. E aí eu já dei alguns insights bons para eles ali, de coisas que vão funcionar muito bem, coisas que vão automatizar. Ele costuma ter uma fila enorme no caixa. Eu falei, cara, não preciso dessa fila aqui. Vamos botar a integração com a maquininha. Aí mostrei para ele, mostrei para o gerente. Falei, ó, tá vendo? Seus garçons estão todos ociosos e tem uma fila de gente lá no seu caixa. Se tivesse integração com a maquininha, tava todo mundo recebendo. Esses caras já tinham pagado a mesa, já tá todo mundo indo embora. Mas eles ficam lá no caixa, esperando o caixa para receber, para carimbar uma comanda. Então a gente vai trazer tudo isso para dentro do sistema. Vai tirar carimbo, vai colocar tudo dentro do sistema. Ele tem um porteiro na entrada do Pesca e Pague que checa essas comandas. Aí ele tem um tablet que ele usa para lançamento. Esse tablet eu vou colocar lá no porteiro. O porteiro vai conseguir ver as comandas do sistema e vai ver se a comanda está liberada, está paga. A pessoa sai, não precisa de carimbo, não precisa de papel, não precisa passar no caixa mais. Então a gente vai fazer esse ajuste lá com eles, vai funcionar muito bem. Irado. Eu já falei isso pra você várias vezes, que cara, a Take-It estaria aqui sem ele com certeza, porque a gente não ia largar o osso, mas com certeza a gente não teria chegado até hoje, onde a gente chegou sem ele. A gente estaria muito atrás lá. Estaríamos aqui de alguma forma, mas a gente estaria muito atrás. E aí na época que a Take-It começou não vou nem dizer a crescer, né, mas trazer os primeiros clientes, eu precisei começar a focar um pouco mais no comercial e no produto. Então, né, tinha sido garçom ali, então eu entendia muito produto, fazia muita reunião com o time de tecnologia. Só que eu não estava mais dando conta de fazer as vendas, ajudar produto e tecnologia ali e também ajudar os clientes. Principalmente porque essa parte de rede, de Windows, impressora, servidor, eu não entendia era nada. Sabia só o básico ali que eu aprendi no Google. E aí o Stephenson ali era técnico, já tinha trabalhado com isso. Acho que até hoje é o que mais entende daqui, né? Não sei se tem alguém que entenda mais que você não. Eu taco tudo pra você, que sei que você resolve. Eu quando eu tenho é muito bom você trabalhar por muito tempo numa empresa e conhecer todos os processos, conhecer os donos de cada produto, de cada parte do sistema. Porque às vezes quando eu não resolvo alguma coisa, eu sei quem vai resolver. Então às vezes chega um problema pra mim que eu nem sei vou resolver, mas eu sei quem resolve. E aí eu já vou direto na pessoa ali, eu tenho uma cultura que eu falo muito com os caras, que eu consigo, né? Tento não, né? A gente faz isso acontecer, que é de você conversar. Então cara, se tá com um problema, levanta, vai lá na cadeira da pessoa, conversa com a pessoa, fala, cara, isso tá acontecendo, a gente precisa resolver, qual que é a melhor solução, quando que vai ser resolvido, tem que ser resolvido. Aí vai tratando ali, né? Então, eu sempre faço isso, e é a mesma coisa com o cliente tá com um problema, cara, não deixa o problema se arrastar, não fica, às vezes, liga pro cara, você vai se entender, a gente tem vários, inúmeros, centenas, eu não sei se chega a milhares, mas centenas eu tenho certeza. Cara, às vezes o cliente tá na cabeça do cliente, na percepção dele, é um problema gigantesco, mas pra gente a gente resolve rápido, então liga pro cara, conversa com ele, entende qual que é a dor dele e a gente resolve. Eu costumo fazer muito isso e deu certo, né? A gente tá aí até hoje. Não, boa. Aí a gente vai acompanhar agora, se é só um pouco da sua rotina ali, o que você vai estar fazendo por agora. Eu mesmo tô com um probleminha lá que eu vou com um cliente que vou precisar de sua ajuda. E depois a gente para pra almoçar, visitar uma operação aqui. Você já foi no Tero? Não, nunca fui no Tero. Não, então não, é bom então. Você foi no quintal lá passar perrengue e a gente almoça lá no Tero, fechou? Beleza, show. Boa. Bora lá então.
Só tinha pique, hein? Ficar ali do seu lado agora. Vou pegar um cafezinho aqui. Bom, cara, então hoje é isso. Fico aqui trabalhando aqui junto com o Stefson, acompanhar um pouco aqui da rotina dele. Boa parte dos problemas que os clientes normalmente trazem ali direto para mim, né? Muita gente ele tem meu contato. Eu conto muito sempre com o apoio dele, que ele entende mais dessa parte do que eu. Então acaba sendo também, eu acho que ele é o braço direito de todo mundo aqui na empresa, né? Também é o meu. Então tem um problema aqui que já tem que passar para ele e acho que alguns outros aí que ele já tá ajudando o próprio time dele para resolver. Então agora a gente vai levar nosso capitão aqui, né, nosso supervisor de operações Stefson, para almoçar no cliente nosso. E agora mais continuar trocando a ideia aí. Para que eu conheço esse bicho aqui já muito bem, então mas para que vocês também conheçam. Então vambora. Vamos lá. A área tem quantos anos, ô Stefson? A área tem 5 a fazer 6. Ah, tá. Então a área nasceu antes de ter kit, né? Nasceu. A área nasceu em 2020 ali. Você veio para final de 2020. Eu acho que foi final de 2020. Você me ajudou na época de praça de alimentação de shopping, não ajudou? Bicho, tinha que vender pros caras e ligar. A gente foi em Mas shopping. foi 2020, foi 2020. Os caras no shopping já. A gente aquele. Pior que é mesmo, né, meu cara? Essa foi uma época. Triste. A gente querendo entrar pra shopping, a gente descobriu que shopping não tem uma relação muito boa com os lojistas. A gente não sabia disso. E aí... Descobriu da pior maneira. Pois é, e aí a gente pivotou e foi focar em restaurante. Mas eu lembro disso nessa época. Você ia lá para o home office da Take It, né? Stefson ia lá para minha casa. A gente não mora tão perto, mas mora relativamente perto, né? Mas as pessoas eram espalhadas, tinha uma van do Rio. Pedro, que morava em Jardim da Penha ali, que é uns 15 quilômetros da minha casa. A Brena, uns 200 metros da minha casa. E o Stefson, uns 3 km ali, eu acho. Um pouco mais, talvez, né? Acho que dá uns 5, dava uns 15 minutinhos de sua casa. E aí Stefson ia lá alguns dias o Stefson ia lá pra casa trabalhar de casa. Nossa, era difícil. O ambiente era um pouco nocivo. E eu tava comentando aqui agora, o Stefson é o cara da Take It que mais tem filho. Parece até que eu tenho 15, né? Não, mas tem 2, né? Então, e tem algumas pessoas... A Take It é uma empresa bem jovem, né? Então acho que a gente tem aí uns 4 integrantes aí que já são pais ou mães. Sendo que o Stefson ali tem 2. O segundo dele nasceu, ele já estava na Take It, né? A primeira foi... O segundo nasceu ano passado. Olavo. Nasceu em maio do ano passado. E... O nome da área é por quê? Ah, tá. O nome da área é em homenagem a uma personagem de Game of Thrones. Pra mim, a melhor personagem da série é a própria Arya Stark lá. Que é quem, inclusive, matou o Rei da Noite, né, na série. E aí, eu e minha esposa, a gente gostava muito da personagem e tal. A gente não tinha tanta ideia pra nome assim. A gente falava, cara, a Arya é um nome legal, um nome curto. A gente queria dar nomes curtos a eles. E aí, não é a Arya. Porque Stefson, né? Stefson é difícil. Stefson, uma curiosidade sobre o meu nome é que eu aprendi, acho que com uns 30 anos eu aprendi que meu nome tem mais consoante do que vogal. Eu nunca tinha parado. Sério? Não, eu nunca tinha parado pra fazer essa conta. Ele tem 3 vogais e 7 consoantes. Tem um duplo, mais que o duplo. O meu tem Miguel, são 3 vogais, 3 consoantes. Luísa, vamos ver a Luísa que tá gravando. São 3 vogais e 2 consoantes. O meu tem 7 consoantes, cara. Tem mais alguém com esse nome no Brasil, Stefson? Tem um monte de gente. É verdade. Uma vez eu conheci um cara na farmácia, pô. Eu até te mandei mensagem. Eu tô com um cara aqui que chama Stefson também. Tem. Tem bastante gente. Não tem bastante, assim. Mas de onde saiu esse nome? Stefson foi alguém importante, cara, na história? Diz a história da minha família que a minha avó escolheu. A minha avó, ela tinha uma raiz alemã bem forte. Assim. Meu bisavô veio da Alemanha. E a minha avó, a filha dele, minha avó falava alemão e tal. Você tem seu olhinho clarinho, esse cabelo lisinho, né? Minha avó fazia uns pratos típicos da Alemanha, falava alemão e tal. E aí disse que foi minha avó que escolheu e que era um nome alemão, assim. Eu não consigo atestar a veracidade dessa história.
Nem na Alemanha devia ser bonito o nome, né? Talvez não. Mas o sobrenome Evold é alemão mesmo. O sobrenome Evold, Domingos Martins tem muito comércio com o sobrenome Evold. De fato, tem uma desse alemão ali mesmo. E aí uma coisa engraçada que é Evold Cereja, né? Então são duas coisas completamente opostas. São. Um brabo, outro é cereja. O cereja, olhando pelo mapa do IBGE lá, a população está mais concentrada no norte e no nordeste. É descendência indígena ali, de certa forma. O meu pai parece muito um índio. Meu pai tem um cabelo lisinho, igualzinho um índio, assim. Acho que nunca vi seu pai, né, mano? É a foto que a tia postou ontem, era seu pai? Era meu pai. Ontem teve a apresentação de balé da minha filha. Aí meu pai foi lá acompanhar também. Por isso que eu saí correndo do escritório também, não pude participar do que teve, mas a gente foi pra apresentação de balé. Mas... Rapaz, se for pegar o maior perrengue assim que você passou na Take It, bicho, qual foi? Nossa. Foram vários, né? Depende. Cara, acho que assim, dos maiores perrengues que eu já peguei é quando a gente tava amadurecendo no nosso produto, né? O sistema ainda tinha algumas instabilidades ali, algumas falhas e tal. E a gente precisava dar um jeito. A gente tinha que, ainda que eu não seja um programador, não seja responsável pelo servidor da empresa, eu tinha que estar junto com o cliente ali, eu tinha que atender, ligar para ele, tentar arrumar jeito dele trabalhar de alguma forma que a operação dele não parasse, ainda que talvez a minha sugestão fosse que ele não usasse o sistema naquele momento. Não use o sistema pelos próximos 10 minutos, vamos fazer assim e tal. Então buscava entender a operação dos caras ali, mas de perrengue a gente passou bastante já. Tá aí, cara, acho que de coisa assim, marcante com o cliente, né? Seja do relacionamento ali, coisas que aconteceram. Cara, de coisas marcantes assim, teve vários casos, né? A gente tem um quiosque aqui em Vitória, que quando ele começou a operar com a gente, ele tinha uma estrutura de rede do quiosque, era um tanto desorganizado ali de certa forma, né? E apesar de não ser atribuição da Take It, eu fui pra lá, eu arrumei a rede do cara, eu fiz a rede dele funcionar como deveria ser e por consequência o nosso sistema funcionar bem também na loja dele. A gente teve um lojista que eu lembro que ia inaugurar, que ele comprou as impressoras erradas. Ele tinha colocado todos os pontos de rede certinho para colocar as impressoras, mas ele comprou a impressora errada sem a placa de rede. E isso foi também bem no começo da Take It, eu também não manjava muito. Falei, cara, vamos arrumar um jeito de resolver. Aí eu falei com ele, a gente achou umas placas de rede, aí eu fui lá na loja dele, abri as impressoras, botei a placa de rede dentro, a gente fez funcionar também. Foi o cara do shopping? Casa Parrilha. Casa Parrilha. Casa Parrilha? Casa Parrilha. Que agora o Adalberto tá com 2 horas 9, fechou com a gente ali de novo na Wine Beer. Exato. Então... Uma que eu lembro, cara, que foi bem marcante, que aí você tava junto, foi no Shopping Praia da Costa, Shopping Vila Velha, aí não vou citar o nome, né? Mas tem parrilha no... Acho que é parrilha, né? Cara, que a gente furou a parede deles com uma... Nossa! Com uma chave de fenda para poder passar o cabo da impressora, porque o cara não tinha estrutura de rede quase nenhuma. O papel saía no caixa, a equipe tinha que dar uma volta até a cozinha. Aí a gente falou, não, cara, dá para botar a impressora lá dentro e tal. A gente furou a parede do cara com a chave de fenda. Começou 1 hora raspando a parede até atravessar. É verdade, a gente chegou... Caraca, eu não lembrava disso, cara. Isso foi em 2021, acho, também, 2022. É verdade. 2021 isso, pô. Não tinha a parede do cara, velho, com a chave. Eu lembro que a chave desgastou, que a gente ficou com a mão doendo. Nossa, eu não lembrava disso, cara. Que doideira. O que a gente já fez, né? Não, tem que fazer, tem que entregar, a gente entrega. Tem que fazer dar certo. É o que eu falo com a galera, velho, lá das equipes lá. Falo, bicho, tem jeito de dar certo. Tudo dá pra fazer dar certo. É só querer. Então a gente tenta implantar muito essa cultura ali neles ali cara, os problemas vão acontecer, né? Igual a gente reage resolvendo eles e fazendo que as coisas deem certo. Eu acho que uma coisa bem importante, você fala muito também, cara, muitos dos problemas que chegam até a gente nem são nossos, né? Tipo, é a impressora do dono do restaurante com defeito, é a rede dele que tá mal configurada, é o computador dele que né, às vezes ele investe 300 mil ali no restaurante, mas compra um computador de R$1.200, R$1.500 usado, que mal funciona.
Mas a partir do momento que a gente presta serviço, esse problema chega até a gente, passa a ser nossa responsabilidade ajudar o cara. Às vezes a ajuda, beleza, a coisa não vai ficar da melhor forma possível, porque a operação dele já parou, o computador dele não funciona, as impressoras dele, a rede OA dele não foi configurada, mas acho que é aquilo de fazer o melhor ali que dá, né? É o que eu costumo falar com a galera sempre, fazer o melhor com o que a gente tem. Então, assim, às vezes o computador do cara vai ser um pouco mais limitado. Não é tal. ali, foi mal. Eu tava falando, eu apontei pra lá, mas é ali. Às vezes o computador do cara vai ser um pouco mais limitado, a gente ajuda ele. A gente ajuda, às vezes, desligando algum recurso do Windows, fazendo alguma coisa, deixando o computador mais leve, recomendando a troca, às vezes até com link, com alguma coisa já para adiantar o cara, dando esse direcionamento ali. Mas é difícil achar um computador que não rode o nosso sistema, precisa ser... precisa do mínimo ali, já roda, assim, né? Porque é tudo no navegador, não tem instalação de nada, assim, nada pesado. Ele é leve, né? É. De vez em quando a gente se depara com os computadores aí que... Mas ainda que, igual você falou, né? Ainda que hajam problemas e tal que não são da Take-It, a gente resolve eles para que o sistema da Take-It funcione, para que as coisas continuem funcionando. Em torno de, do que a gente mapeia lá, em torno de 50% dos chamados do nosso suporte não são de problemas do sistema em si, são às vezes coisas da própria operação do cliente ali, mas a gente trabalha para resolver, a gente está lá para resolver mesmo. Aqui tem um monte de cliente perto, né? Em breve será nossa aqui, só fazer já fechou ali com o Manapoc, né? Tem só uma pendência, mas já pilotou e foi aprovado ali para a rede toda em Ribeirão Preto. Tem o Tero ali, tem o Eugênio aqui, cliente nosso, o Tero aqui, o Eugênio ali. A gente tem aqui o Suzushi, o Unisushiya e as várias marcas, né? O Danilo aqui, ele fez um mix de marcas no mesmo local, todas de culinária japonesa. Aquela culinária japonesa bem raiz ali, né, que a gente fala. Você viu alguma série? Qual? Qualquer uma. Cara, eu tô assistindo agora Ruptura. Assistindo Ruptura é muito doido. Mas é meio cansativa de ver, não é? É meio paradona, é de devagar. Você tem que ver, tipo assim, ver um episódio, no outro dia ver outro. Rapaz, te indicar uma que você vai... Irmão, acho que desse ano, eu vi a primeira temporada desse ano e a segunda lançou semana retrasada. Eu vi ela toda no final de semana agora. Tem na Paramount, eu acho. Aí tem lá tem na minha Prime lá, né? O Stefan tem acesso à minha Prime lá, Prime Video. Pacote de benefícios da Take-It. Aí chama A Agência, né? The Agency, com aquele cara que era o Magneto, não o velhão, o mais novo. Tô ligado. O Michael, que fez Assassin's Creed. Sei. Moleque, como é que é essa série? Fala sobre a CIA. E aí no primeiro episódio você já vê, esse cara ele é um infiltrado da CIA, que ficou como 5 anos no Sudão lá, marido de uma mulher. Assim, ele foi pra lá, né? O objetivo dele era se aproximar dessa mulher. E aí, nessa aproximação, ele se casou com ela e tal, mas assim, focadão, cara, sempre muito focado. E aí acontece esse negócio, ele tem que voltar. Aí ele volta acontece no Reino Unido, né, mas ele responde aos Estados Unidos, que é a CIA. E aí, depois que ele volta, ele assume uma cadeira agora de liderar, porque ele ficou muito tempo fora, de liderar outros espiões, treinar outros espiões para se infiltrarem. Ele. Ancho, legumes e fritas. Dela. Eu ia pedir ancho, mas eu mudei pra salmão. Salmão com purê e fritas. Bom apetite. Valeu. Rapaz, enfim, e aí ele começa a treinar a mulher que vai se infiltrar no Irã, mas ele também começa a ser investigado, porque todo mundo que volta infiltrado, a própria CIA investiga pra ver se ele agora não é um agente duplo. Rapaz, aí vai acontecendo um monte de parada. E o nível de espionagem, é uma das poucas séries de espionagem que são realmente muito inteligentes. É surreal, mano. Surreal. Eu assisti, você viu From? Vi. Rapaz, mas não vi a última temporada. Júlia que tá vendo, eu Você cansei. animou de From? Cansei. Pô, a última temporada termina de uma forma incrível, cara. Termina sem você continuar entendendo nada, desde do mesmo jeito que começou a série. Isso que é o foda, porque os caras entraram em uma, que eles não estão respondendo os mistérios, e no fim das contas as respostas vão ser coisas não reais. Eu achei que inventaram bastante. Aí tipo, aí fica livre, o cara pode dar a resolução que quiser. Eu falei, vou parar de ver isso. Mas a agência você vai se amarrar, pode ver.
Na moral, uma das séries mais inteligentes que eu vi esse ano. A gente que visita ali, dá muito com o dono de restaurante, tem alguns que acabam até virando amigo pessoal, né? Eu tenho vários, tem o Mark, tem o Rafa da Dom Rafael, o Rafa da Fala Guasta. Enfim, tem alguns outros aí. Mas tem algum assim na sua mente, cara, que por causa do trabalho você acabou, pô, você gosta muito da pessoa, virou amigo da pessoa? Cara, tem alguns, sim. Eu tenho alguns muito emblemáticos. Acho que o Alexandre, que era gerente do Five de Vitória ali, ele era gerente Five Vitória e Vila Velha, né? Na época que a gente nem tinha escritório, a gente trabalhava na sua casa e não tinha lugar para ir pro escritório para se reunir. A gente trabalhava no Five. Verdade, né, bicho? A gente trabalhava no Várias Five. e várias vezes a gente trabalhou de lá. A gente passava lá, ficava o dia inteiro lá. A gente só precisava de um lugar com Wi-Fi e um ar-condicionado, pelo menos ali, pra gente ficar tranquilo. E café. E café. Então a gente ia pro Five, passava o dia lá, aí aproveitava, que era uma época que o produto estava desenvolvendo bastante ainda, né? Tava bem no começo. Então a gente pegava muito feedback dos próprios garçons. Os garçons vinham até a gente, isso aqui tá fazendo assim, era melhor se fosse ser mais rápido e tal. A gente entendendo ali que a gente podia mexer no fluxo do sistema. E o Alexandre virou um grande amigo ali. O Alexandre, a gente troca ideia no privado até hoje sobre coisas fora de take it, fora de trabalho em si, né? A gente marca vamos jogar um airsoft, vai jogar uma pelada lá da empresa, ele fala, me põe nessa aí, vamos lá também e tal. Então, assim, Verdade, chama ele pra próxima, né, se tiver. Vai ter uma próxima agora, semana que vem. Semana que vem, que dia? Tem o grupo lá. Tem, não vou botar aqui não. Terça-feira, à noite, vai ter. Vai chamar ele pra ir também, então a gente acaba trocando essa ideia. Bom, pessoal, então voltamos, né? Então já podemos almoçar, conhecer um pouco esse menino, mas o trabalho precisa ser feito, né? Então a gente tem muito cliente aí pra atender, vamos embora. Vou ver com os moleques. Vê aí. E aí, como é que tá as coisas? Tudo certo? Bom dia. Tudo bem? Caminhando bem? Tá bem, tudo certo. Fazendo um cardápiozinho. E aí, magrinho? Cardápio na mão não, né? E aí? Cláudio, isso aí. Você, tudo bem? Tudo certo, meu grau com os clientes aí? Tá na reunião? Até mais breve ali no pouco que eu falo, eu quero falar um pouco da estratégia nossa, depois a parte cultura, valor e tudo mais, Ana, e mais algumas pessoas vão falar, mas trazer alguns números aqui e falar um pouco do nosso mercado. E agora, com 5 anos aqui com a gente na Take It, agora o que está acontecendo no time de operações, né? Que é um dos times lá que são 3 times ali que ele supervisiona. E espero que ele fale coisas muito boas e de boas notícias que eu vou estar aqui vendo, né? Vou trazer os erros e acertos, porque a gente combinou de apresentar ali, mas tem que ser bem sucinto, porque são 7 minutos só. Boa sorte, dê seu melhor. Bom, galera, vou falar então. Eu não trouxe os números, porque eu vou falar de 3 setores, eu tenho que ser bem sucinto, tem 7 minutos só, para falar então de todos os times de pós-vendas. Oi? Tá, para falar de todos os times de pós-vendas, então eu vou trazer alguns tópicos de cada um dos times, trazer apenas erros e acertos que a gente aprendeu aí nos últimos meses, e aí a gente fala um pouco sobre os próximos passos para corrigir os erros, e os acertos foram acertos, então é manter, né? Então, de onboarding, a gente acabou com o time de setup. Para quem não sabe, aí, a gente tinha um time que era de setup, que era só para configuração técnica dos parâmetros ali do estabelecimento, cardápio, impressora, todos os dispositivos que a gente precisa configurar. Isso acabava, o fim dele foi um acerto porque com esse time a gente acabava gerando mais pontos de contato para o cliente com a Take It. Isso gerava atrito, gerava ruído de comunicação, gerava perda de informação. Então a gente acabou com isso. Hoje, o agente de implantação ele é responsável pela jornada do cliente do começo ao fim, então ele tem o total controle sobre o que está acontecendo ali. E a gente já percebeu isso nos feedbacks dos clientes, no resultado do time de onboard, nos números. E então a gente traz isso como um acerto. A gente criou um processo estruturado de pré-cancelamento. O que acontece? Quando o cliente lá pede para cancelar, seja em qualquer uma dos times de pós-venda, a gente tem uma etapa antes de cancelar ali. O que é essa etapa? É um pré-churn mesmo. Cai ali,
E aí as lideranças são acionadas para que possam trazer ideias para os ativadores, trazer ideias para os gerentes de conta, de como contornar aquelas objeções, de como resolver aqueles problemas que os clientes estão passando naquele momento ali, e para ajudar também. Às vezes a liderança entra em contato, consegue convencer o cliente a voltar, e foi um grande acerto. A gente diminuiu, não sei se teve um resultado expressivo nos números, mas tiveram vários casos, mais de dezenas de casos, em que a gente fez um contato ali no pré-cancelamento e teve sucesso na reversão, mantendo o cliente na base. Ponto de atenção: quando a gente acabou o setup, a gente não tinha um dimensionamento correto da equipe, a gente acabou sobrecarregando a equipe, gerou uma série de reclamações lá no comercial, gerou uma série de reclamações em outros setores aí, e a gente está adaptando isso, está dimensionando certinho agora. O time está distribuindo mais as carteiras e trazendo mais automação para o processo. Sucesso do cliente, você pulou antes, mas sucesso do cliente. Tá, pode pular então. Sucesso do cliente, não. Eu estava falando do outro erro aí, deixa isso aí. Deixa aí. Tá, distanciamento do cliente durante as etapas cruciais. É o que eu vou trazer agora para a implantação. A gente vai visitar presencialmente clientes. Toda a equipe de onboarding vai fazer visitas presenciais dos clientes periódicas, para que a gente se aproxime da operação desses clientes, para que a gente entenda a real necessidade deles. Passa então, próximo. Sucesso. A gente acertou o churn do churn GGG no primeiro trimestre, representou 65% da nossa perda de receita. A gente fez uma reestruturação de carteira no segundo trimestre, isso diminuiu em 10%. Então trouxe um ganho de receita bom para a Tekit. Inovações com IA, a gente tem algumas coisas rodando com IA dentro do sucesso. A Ada é uma grande colaboradora dessas iniciativas, tem ajudado bastante, né, a gente com isso. Então essas IAs têm trazido bons insights, boas métricas para a gente. A reestruturação de carteira também foi um erro, porque a gente sobrecarregou o PIM. O nosso PIM acabou perdendo, mas como o Miguel falou, o nosso ICP é o cliente GGG. De suporte, a gente padronizou, a gente teve uma padronização rigorosa nos atendimentos. Os atendentes passaram de precisar criar tickets para o time de tecnologia, então isso tudo ficou atribuído a determinadas pessoas, determinadas lideranças, trazendo mais qualidade nesses tickets, trazendo menos carga de trabalho para eles, deixando com que eles fiquem focados somente no atendimento. Escalonamento tardio. A gente nunca teve na Tekit, até o momento, um suporte N1, N2 ali. Agora a gente tem. Então a gente tem lá uma pessoa que a designação dela é ser um suporte N2, é atuar nos casos mais complexos, é liberar os atendentes que estão nos chats mais volumosos ali, a focarem nos mais rápidos, a trazer uma solução mais rápida para esses clientes que têm coisas mais simples de resolver, e o N2 vai atuar nos casos complexos e liberar esses atendentes para isso. A necessidade de capacitação contínua. Apesar das comunicações do time de produto, a gente ainda segue isso sendo uma barreira. É algo que a gente está estruturando ainda, porque o sistema se adapta muito rápido, a gente faz atualização muito rápido, é natural que isso ocorra, mas às vezes a equipe não acompanha tudo isso, até por conta de que o dia a dia deles é bem pesado. Eles entram, 9 horas, estão online e já está com 5 clientes ali atendendo ao mesmo tempo. Então, para eles fazerem algum tipo de treinamento, para tirar eles dali, vai sobrecarregar alguém, vai dar trabalho. Então, a gente está ainda descobrindo como que a gente faz para eles aprenderem em tempo real as atualizações do sistema e não ficarem para trás. Tá acabando. Então, esses foram os pontos. Eu acho que um próximo ponto, deixa eu ver se o Bruno colocou, próximos passos. Eu já dei alguns próximos passos ali de todos esses times, mas tem um em seguida aí, vê o próximo. Tá, spoiler, botaram eu ali. Tá. Acontece muito do time comercial, time de sucesso. Esse cliente aqui quer dar churn, Stephenson, liga para ele e resolve. A Luísa, a galera, acontece muito isso. Stephenson, esse cliente aqui, atende ele, pelo amor de Deus.
A gente vai criar, eu e o Bruno vai me ajudar com isso. A gente vai criar uma metodologia Stepperson de retenção. A gente vai fazer um curso, vender na Hotmart, mentira. Fazer um curso para tentar escalar isso. Então eu fiz ali previamente já um material para isso. Eu vou apresentar isso para o time de pós-vendas na próxima semana, porque eu vou entrar de férias, não quero vocês me perturbando. E aí eu vou deixar isso tudo bem entregue para vocês, para que a Luísa não precise me mandar mensagem nas férias e qualquer um de nós aqui do pós-venda seja capaz de fazer essas retenções que eu às vezes faço e que não tem segredo nenhum. Acabou. É isso, valeu. Hello, guys! Então, ó, finalizando aqui mais um dia de Por Dentro da Operação, dessa vez com a pessoa mais antiga aqui da Take, nossa primeira pessoa externa ali, colaborador ali, Stepherson, 5 anos aqui com a gente, que hoje lidera, acho que o segundo ou o maior time aqui da empresa. Quer deixar algum recado aí para nossos ouvintes e Instagramers? Cara, recado é difícil. Recado, talvez... cara, deixar um agradecimento aos nossos clientes, dizer que é um grande prazer atender vocês, que o nosso time de pós-vendas está muito engajado em oferecer a melhor experiência possível para vocês e que a gente, conta com a gente e é isso, obrigado aí por tudo aí, valeu galera. Perguntinha surpresa para ele, peguei desprevenido. Valeu, guys!